Fala, meus anjinhos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Heitor, sejam todos bem-vindos ao canal Heitor Explica. Hoje eu vou apresentar para você a primeira lei da termodinâmica. Na nossa última aula, eu apresentei para você os conceitos de trabalho e energia. A primeira lei da termodinâmica vai relacionar essas grandezas. Como assim, professor? Imagine que você tenha um gás, tá? Que tem um certo volume, uma certa temperatura inicial, como a gente já discutiu, e aí eu coloco uma fonte de calor que vai agir sobre esse gás. Ou seja, eu estou fornecendo energia para esse gás. Está aqui, ó, uma certa quantidade de calor inicial. Esse calor vai ser transmitido para as partículas que estão aqui dentro, consequentemente, essas partículas vão aumentar a temperatura do gás e esse cara vai acabar realizando o trabalho. Por que eu sei que ele realiza trabalho, professor? Porque o volume variou. Sempre que tem variação de volume, há realização de trabalho. E aí hoje eu estou falando para você que o trabalho realizado foi 100 joules. Ok, só que eu quero que você entenda o seguinte: se eu forneci no início 300 joules de energia, aqui vindo da fonte de calor, por que só 100 joules foram utilizados para realizar trabalho? Porque a outra parte, ou seja, 200 joules de energia, foi utilizado pelas próprias partículas, pelas próprias moléculas, para aumentar o seu grau de agitação e, consequentemente, aumentar a temperatura. Ou seja, essa relação entre a energia fornecida, o trabalho realizado e o aumento da energia interna do gás, ela é dada pela primeira lei da termodinâmica, que é essa equação que eu destaquei aqui em azul para você. E aí, nesse nosso exemplo, ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu tiver informação da energia fornecida a esse gás, ou seja, 300, e do trabalho realizado, eu consigo saber quanto de energia foi utilizado pelas partículas para aumentar a sua temperatura. A mesma coisa pode ocorrer se a questão de fornecer a energia interna do gás e também de fornecer a energia que está sendo cedida para esse gás, você consegue determinar a partir dessa equação qual é o trabalho que esse gás vai realizar ou qual é o trabalho que esse gás vai sofrer, e assim sucessivamente. Entendido? Vamos analisar agora aqui algumas situações diante da primeira lei da termodinâmica. A primeira pergunta que eu faço é: quando que a gente vai ter aqui nessa primeira lei da termodinâmica o trabalho igual a zero? Bom, você já sabe que a gente só tem trabalho se tiver variação de volume. Então, quando é que o trabalho vai ser igual a zero? Quando a gente tiver uma transformação isovolumétrica, quando o volume for constante. Quando, professor, que eu vou ter, então, agora aqui a energia interna, a variação de energia interna igual a zero? Eu falei para você, quando eu apresentei para você energia interna de um gás, que ela está diretamente ligada à temperatura, né? A temperatura que vai fazer com que as moléculas se agitem, a energia cinética aumentar e assim sucessivamente. Consequentemente, quando eu tenho a temperatura constante, ou seja, uma transformação isotérmica, eu vou ter que essa variação de temperatura, ou seja, a variação de energia, a energia final menos inicial, será igual a zero também. Por fim, quando é que eu vou ter uma variação, essa quantidade de calor aqui igual a zero? Bom, para isso eu vou precisar apresentar uma última transformação gasosa que eu não falei para você ainda, que é a transformação adiabática. Na transformação adiabática, não há troca de calor. Então, essa troca de calor aqui, ela é igual a zero. Consequentemente, a variação dessa energia aqui também seria zero. E, professor, como é que eu consigo entender essa transformação adiabática? É o que eu vou mostrar aqui para você. A gente vai ter transformações adiabáticas quando a gente tem um processo muito rápido acontecendo. Imagina que eu pego aqui esse recipiente que tem um gás, e eu pego esse êmbolo e comprimo ele, eu aperto ele muito rapidamente. Tão rápido que não dá tempo de esse gás trocar calor, trocar energia com o ambiente interno. Deu de entender? Então, essa parede do meu recipiente aqui são paredes adiabáticas que não permitem essa troca de calor, e o processo que vai ocorrer aqui, a compressão ou a expansão desse gás, ela ocorre de maneira tão rápida que não dá tempo desse gás que está aqui dentro trocar energia, receber ou ceder calor para o meio externo. Consequentemente, quando a gente olha para a primeira lei da termodinâmica, esse cara aqui vai ser zero, e aí a gente vai perceber que numa transformação adiabática, toda a energia interna que o gás tem, né, toda essa variação de energia interna que o gás vai ter, será igual ao trabalho realizado. Professor, onde eu encontro transformações adiabáticas? Em pneus de bicicleta. Eu sei que você já, quando tentou encher lá o pneu de bicicleta com uma bomba dessa, se você ficar muito tempo pressionando, você vai perceber
que esse corpo aqui dessa bomba ele vai acabar esquentando. Por que ele acaba esquentando? Porque todo o trabalho que você está realizando aqui, né, de subir e descer, está sendo integralmente convertido para aumentar a temperatura das moléculas, para aumentar a energia interna desse gás. Ou seja, mesmo se você colocar essa bomba no fogo, ela acaba esquentando. Mesmo assim, você está cedendo energia para esse cara aqui, né? Na verdade, colocando ele sobre uma fonte de calor, ele esquenta. Por quê? Porque todo o trabalho que você realizou na compressão está sendo utilizado para aumentar a temperatura. Então, numa transformação diabática, quando você comprime algo, a temperatura vai aumentar, porque essa energia foi utilizada para aumentar a energia interna das moléculas. Já quando você tem uma expansão adiabática, como é o caso aqui dos desodorantes, nesse lindo comercial aqui da Xuxa, do Monange, o gás vai expandir tão rápido, sem, né, nenhuma fonte de calor para aumentar aquela temperatura lá, que o trabalho que ele vai utilizar para expandir esse gás vai acabar retirando energia das partículas, consequentemente aquele gás vai esfriar. É por isso que o desodorante, quando expande, quando a gente aperta, ele é frio, porque ao realizar essa expansão, ele perde energia ao realizar trabalho, consequentemente a temperatura diminui. Para a gente finalizar todo o nosso assunto de termodinâmica, de termologia, a gente vai falar agora da segunda lei da termodinâmica, né? Apresentei para vocês a primeira, já discutimos algumas coisas. A segunda lei da termodinâmica é uma lei que diz que é impossível a gente ter uma máquina térmica cíclica ou que opere em ciclos ter um rendimento de 100%. Quem disse isso foi Kelvin Planck. Não necessariamente com essas palavras aqui, porque eu estou adaptando de um conceito de livro, tá? Então, primeiro, antes de eu definir para você direitinho e explicar a segunda lei, vamos entender o que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica é um dispositivo que transforma calor em trabalho. Então, basicamente, a gente sempre vai ter aqui uma fonte quente que vai estar fornecendo energia. Parte dessa energia, quando for direcionada, por exemplo, a uma turbina, a gente vai discutir alguns tipos de usinas que utilizam esse processo. Parte dessa energia que foi fornecida vai ser utilizada para realizar trabalho, para fazer girar uma turbina, para gerar energia e assim sucessivamente. E outra parte dessa energia vai ser descartada porque não foi aproveitada aqui para realizar trabalho e vai ser descartada numa fonte fria. Então, basicamente, uma máquina térmica é um dispositivo que transforma calor em trabalho. E essa máquina térmica, ela é regida, vamos dizer aqui, por essa segunda lei da termodinâmica, que diz que é impossível a gente ter uma máquina térmica que opere em ciclos com rendimento de 100%. O que quer dizer isso, professor? Rendimento de 100%. É possível, segundo Kelvin Planck, que a gente tenha que toda a energia que é fornecida aqui seja completamente convertida em trabalho. Entendi, professor. Deu de entender um pouquinho. Tá. E aí, o que a gente tem aqui? Que essa relação de energia ela é dada a partir dessa equação aqui. Ó. Todo o calor, toda a energia fornecida pela fonte quente, ela é a soma do trabalho realizado mais o calor perdido na fonte fria, né? Você tem que lembrar que a energia sempre se conserva, a gente não vai ter energia perdida. Então, se eu somar o trabalho que foi realizado mais a energia que eu não aproveitei, ela tem que dar obrigatoriamente a energia inicial que eu forneci aqui na fonte quente. A partir dessas grandezas, dessa noção inicial que você tem aqui de máquina térmica, a gente vai te apresentar o conceito de rendimento, que é quão eficiente é uma máquina térmica para transformar o calor em trabalho. Quão eficiente seria o motor de um carro, por exemplo, para aproveitar lá as reações de combustão que ocorrem dentro do motor e fazer aquele carro se movimentar, de uma usina termoelétrica e assim sucessivamente. Como é que eu determino a eficiência desses equipamentos, professor? Utilizando a equação do rendimento, representada por esse N maiúsculo aqui, que é uma letra grega chamada eta. Então, se eu quero saber a eficiência desse cara, o rendimento, é só eu pegar o trabalho que ele consegue realizar e dividir pela quantidade de energia que eu forneço. E aí, esse resultado vai me dizer se esse cara tem uma eficiência boa ou não. Então, a gente vai encontrar resultados ali entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, né, maior o rendimento, né, próximo de 100%, maior é o rendimento desse equipamento, e quanto mais próximo de 0, menor é o rendimento. Aí, se não for fornecido trabalho para você, mas for fornecido o calor da fonte quente, da fonte fria e o calor da fonte quente, você pode utilizar essa adaptação, essa segunda forma da equação do rendimento, que vem da substituição dessa equação. Não vou fazer a demonstração para você aqui, e você também consegue determinar o valor do rendimento. Para a gente se aprofundar melhor, entender melhor o conceito de máquina térmica, eu vou apresentar para você aqui como funcionaria, né, de maneira bem simplificada,
uma Maria-Fumaça. A gente vai ter uma fonte quente, que no caso da Maria-Fumaça vai ser a fornalha, onde vai estar sendo queimado lá carvão, enfim, outro tipo de material. E logo em cima da fornalha, a gente vai ter um outro recipiente com água. Ou seja, o que é que vai acontecer? Eu vou estar fornecendo energia para esse recipiente com água, essa água vai esquentar, ela vai começar a evaporar, ou seja, o líquido vai ser transformado em gás, e esse gás vai ser direcionado a partir da caldeira para uma turbina ou para os pistões, no caso aqui da Maria Fumaça. Ou seja, como esse gás vem em alta velocidade, quando ele entra aqui, ele acaba expandindo, né? Empurra esse pistão, consequentemente o pistão vai fazer essa roda girar, só que nem toda essa energia que está sendo aproveitada para fazer essa roda girar, ou seja, nem toda a energia que está sendo fornecida vindo aqui da fonte quente está sendo transformada em trabalho. Então, outra parte desse gás vai ser descartada, porque não foi aproveitada aqui, ele vai ter que sair. E aí, um processo de melhorar o rendimento dessa Maria-Fumaça aqui é jogar esse calor, esse vapor quente em um condensador. O que esse condensador faz? Vai retirar a energia desse gás, ou seja, vai resfriar ele novamente, transformar em água, e esse líquido volta para reabastecer a caldeira e voltar num processo cíclico. É por isso que a gente fala que uma máquina térmica sempre funciona, sempre trabalha em ciclos. Espero que você tenha entendido um pouquinho de maneira rápida aqui como é que funciona esse tipo de processo, como é que funciona uma máquina térmica. Além da máquina térmica, a gente tem refrigeradores. O processo é inverso, a gente tem um organograma parecido com esse aqui, só que no refrigerador a gente vai ter a energia vindo da fonte fria para a fonte quente, utilizando a realização de trabalho. Ou seja, na verdade, no refrigerador a gente não tem um processo espontâneo como esse aqui, né? A gente já viu que o calor sempre sai da fonte de maior temperatura para o de menor temperatura e assim sucessivamente. Então, no refrigerador, para a gente manter a temperatura baixa lá, a gente precisa de um aparelho, de um motor, que vai fazer esse trabalho para manter sempre, para retirar sempre o calor lá da fonte fria e jogar para o meio externo. Por isso que na parte de trás da geladeira, onde ficam as grades que a gente estende as roupas lá, para esquentar a nossa roupa, essa parte de fora é sempre mais quente. Então, em um refrigerador, a gente tira calor da fonte fria e joga para a fonte externa, que é a fonte quente. Legal, professor, entendi essa parte. Só que o professor me diz assim, quer dizer que não tem nenhuma máquina que seja perfeita, que tenha um rendimento de 100%. Não, não tem. Mas tem uma máquina idealizada, que seria a máquina de Carnot ou o ciclo de Carnot, que é o que eu vou apresentar para você. Esse ciclo seria o ciclo que teria que ser construído em uma máquina para que a gente tivesse o rendimento máximo. Porém, nem este rendimento chega a 100%. Então, eu vou apresentar para você agora. Então, em uma máquina de Carnot, que opera em ciclo, que a gente chama de ciclo de Carnot, seria a nossa máquina ideal, a gente vai ter esses processos que eu vou destacar aqui para você agora. Teria que ter uma sequência intercalada de processos isotérmicos, adiabático, isotérmico, adiabático. Como assim, professor? No primeiro ponto, de A para B, ou seja, quando você está fornecendo energia para esse cara, se você lembrar das nossas últimas aulas, essa primeira curva aqui, ó, ela não é constante para a pressão, ou seja, não é isobárica, nem o volume está variando. Logo, se pressão e volume estão variando dessa maneira aqui, essa aqui é uma curva característica de uma isotérmica, né? É uma isoterma que a gente chama. Então, esse primeiro processo de A até B, a gente tem uma expansão, porque o volume está aumentando, por isso, expansão isotérmica. Depois, você vai ver que, por mais que eu não esteja fornecendo mais energia, ou seja, calor igual a zero, esse cara vai acabar aumentando um pouquinho mais o seu volume. Vai estar ocorrendo no processo BC aqui uma expansão ainda, porque o volume aumenta um pouquinho, mas uma expansão adiabática. Já no processo de C para D, mais uma vez, aqui pressão e volume estão variando, logo a gente tem aqui uma curva característica de uma isotérmica, uma transformação isotérmica, em que a temperatura é constante. Só que nesse caso aqui, ó, o volume está diminuindo. Se está diminuindo é porque a gente está tendo uma compressão. É como se o pistão estivesse comprimindo nesse processo aqui. E aí a gente vai ter o que a gente chama de CAD, uma compressão isotérmica, e de DAA, uma compressão, desculpa, sem fornecimento de calor,
adiabática e assim sucessivamente. Essa máquina operaria em ciclos de isotérmica diabática, isotérmica diabática, e uma coisa que eu destaco é que a temperatura inicial, ou seja, aqui ó, na fonte quente, essa primeira isotérmica, essa temperatura é maior do que essa segunda isotérmica. Como que eu sei que é maior, professor? Quanto mais próxima a isotérmica estiver do eixo, menor a temperatura. Quanto mais afastada, como está essa aqui, do eixo, maior a temperatura. Então, só para você ter uma noção do que é o ciclo de Carnot, para a gente ter uma máquina com uma eficiência maior, com rendimento ideal, a gente teria que ter ela com essas características, com essas sequências de transformações. Para me calcular o rendimento máximo dessa máquina, eu posso utilizar essa equação aqui, que é o rendimento de Carnot, que a gente utiliza também, tá? 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Galerinha, espero que você tenha entendido. Tentei fazer um big resumo para você aqui de toda, né, termologia para te dar essa base. Eu pretendo fazer agora mais uma aula, a gente vai ter mais uma aula só com exercícios para botar todo esse conhecimento em prática. Tchau, tchau e até a próxima.